Muito bem, mais uma vez estamos em www.tudoamesmotempoagora.com.br ou então no canal O Comunicador, que também é o www.tudoamesmotempoagora.com.br. Nós postamos essa matéria aqui, ó, mais um Tudo ao Mesmo Tempo Agora, com muita coisa interessante e o principal disso tudo. Eu estou aqui com o nosso queridíssimo Luiz Eduardo Soares. Ele que tem muita coisa para falar, para contar, futebol, cinema envolvendo o que ele sabe de melhor também, que é a segurança nacional. E doutor, interessante também é que a gente vai ter vários eventos esportivos no Brasil, independentemente de ser eventos esportivos, que são importantes, Copa do Mundo, Jogos Militares, teremos uma Olimpíada em 2016... A segurança ela tem que funcionar, independentemente desses eventos ou não, né? Tem que funcionar, exatamente, independentemente dos eventos. Nos eventos eu não me preocupo, porque nesses momentos há um enorme investimento por parte de todos os governos, eles têm de se harmonizar, a segurança então ganha enorme destaque. E nós sempre enfrentamos esses desafios com muita tranquilidade e muita eficiência. O Brasil nunca enfrentou dificuldades nos grandes eventos internacionais. O nosso problema é o dia a dia, o nosso problema é a rotina, são os não eventos, aí sim o senhor diz assim, as coisas que não estão muito pautadas, né? Doutor, olha só, um detalhe interessante, quando a gente chegar mais ou menos 13 minutos e meio, 13 minutos e 50, eu vou fazer um ok para o senhor, porque aí não pode passar de 15 para a gente postar no YouTube, a parte 1, parte 2, assim, esses episódios interessantes desse nosso papo descontraído aqui. Eu já vou falar desse Tropa de Elite. Olha aqui, doutor, saiu uma revista, pode manuseá-la se você quiser aqui, ó, super interessante, Tropa de Elite 2, tudo que você não viu no cinema. As pessoas que inspiraram os personagens, a máquina de guerra do BOPE, as milícias de verdade, como funciona a inteligência da polícia. Eu nem li. E vou explicar por que eu não li. Eu não quis me preparar para essa entrevista. Eu achei assim, bom, vamos conversar, vamos bater um papo. É surpreendente o filme 1, o filme 2. É um filho assim diferenciado para o senhor? Eu acho que seria importante, em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre a relação entre o filme e o livro. Eu escrevi os dois livros, o Elite da Tropa e depois agora o Elite da Tropa 2, com colegas, com companheiros de viagem, parceiros. Cláudio Ferraz, o André Batista e o Rodrigo Pimentel. Sim, esses são coautores do Elite da Tropa 2. Os parceiros do primeiro livro são apenas o André Batista e o Rodrigo Pimentel. Nós elaboramos o livro em diálogo com o José Padilha, diretor do filme, e os demais responsáveis pelo filme. Isso aconteceu no primeiro filme e aconteceu no segundo. Ou seja, nós trocamos experiências, algumas fontes são comuns, as tramas, algumas se sobrepõem, mas há muitas diferenças, muitas distinções, de modo que são obras autônomas. Distintas, né? Distintas, mas conversam entre si. O filme não é inspirado no livro, nem o livro inspirado no filme, e eles têm essas diferenças. Então, deixa eu ver se eu entendi. Em época de convergência de mídias, a gente tem convergência de um assunto muito importante, que é a segurança, né? Foi mais ou menos por aí que o senhor quis... Nós estamos explorando uma modalidade nova de trabalho coletivo, né? Porque tradicionalmente ou os filmes se baseiam nos livros já prontos, ou o contrário, algum livro se escreve a partir de um filme. No nosso caso, houve uma construção paralela em diálogo com as diferenças. O meio termo, né, seria, ou não um livro que gerou um filme, nem um filme que gerou um livro. Um meio termo é uma coisa bem atual, né? Uma coisa meio até de internet, dessa coisa do tudo ao mesmo tempo agora, né? Mais ou menos o tudo ao mesmo tempo agora, uma interconexão e uma experiência muito rica para nós que escrevemos o livro, e muito rica também, eu espero, de alguma maneira, para os colegas do filme. E Rodrigo Pimentel esteve nos dois. Rodrigo Pimentel foi o argumentista desse segundo filme, foi co-roteirista do primeiro. Então ele é um dos elos. André Batista é um outro elo. A história de Batista foi talvez a grande inspiração inaugural para o livro, o primeiro, e para o primeiro filme. O André Batista é aquele que inspira o personagem
André Matias, né? Que você imagina uma situação absolutamente extraordinária. Qualquer um no mundo pararia para ouvir a história de um rapaz que vem de uma área pobre, né? Um rapaz negro que está num processo de formação, de qualificação, de educação, entra para a polícia. À noite, depois de ingressar no BOPE, participa da, entre aspas, guerra rotineira carioca, e de dia, depois de tomar o seu banho pela manhã, de se barbear, de se vestir com as roupas civis, pega um ônibus e vai para a PUC estudar Direito, onde ele conseguiu a sua bolsa. Então, à noite, mergulho no inferno da guerra, Vietnã, Camboja, aquele mundo de dor, de sofrimento, de risco, de ameaça, de extremos. E pela manhã, um encontro com os colegas no curso de Direito, discutindo muitas vezes os mesmos temas que ele vivia. E que ele viveu a noite anterior, agora de um outro ponto de vista. Então é como se um personagem de ficção científica atravessasse duas dimensões ou dois tempos, não é? À noite, Segunda Guerra Mundial, e durante o dia ele retorna para o tempo presente como estudante de uma universidade de elite. Mais ou menos o que o Woody Allen fez num filme uma vez, né? Ele estava dentro da tela, passou para a realidade, uma coisa quase por aí, né? Um pouco similar, né? Exato. São mudanças de dimensões, no entanto, estritamente irreal. Então, uma vivência como essa, que é a costura entre dois mundos, ele, André Batista, na sua vida real, costurava dois mundos apartados, que não se conhecem mutuamente. É o mundo das comunidades, a arena de incursões bélicas, de tanto sofrimento, e, por outro lado, aqui a vida da classe média, das instituições, etc. Esses mundos precisavam se conhecer mutuamente, e eles se conhecem, evidentemente, mas não na profundidade necessária. Há uma espécie de véu de ignorância, ou de véu de omissão e de negligência, de indiferença, que aparta o mundo do sofrimento da favela do mundo, digamos, da classe média. Mas interessante, Dr. Luiz, que esse mundo, essa omissão, esse fingir que nada está acontecendo, isso já era, né? O pessoal hoje está muito ligado e está cobrando demais, não só das autoridades, como a própria sociedade se olhando no espelho e se cobrando, né? Você tem razão, Adriano. Mais e mais uma consciência crítica se difunde. No entanto, ainda insuficiente. Vamos tomar o segundo livro, Elite da Tropa 2, e o segundo filme, Tropa de Elite 2. O universo das milícias que constitui para nós a grande ameaça, que é o grande desafio para o Estado Democrático de Direito no Rio de Janeiro. Mas eu tenho lembrado nas minhas viagens pelo Brasil, o ovo da serpente está espalhado por toda parte, apesar digamos, da versão mais dramática. Os requisitos da ditadura se espalhando, né? Porque eu não sei se o senhor já reparou, que outro dia eu vivi uma situação pessoalmente, não vou falar dela aqui porque ela é tétrica, mas o resquício da ditadura, doutor Luiz, ele está muito no ar ainda. Aquela coisa de que eu tenho poder, eu faço, e eu posso dar um jeitinho aqui que está tudo certo, porque eu sou o poder. Isso é um pouco chato e um pouco até contra a lei, mas isso se instituiu um pouco, meio que na sociedade brasileira, o senhor não acha, não? Eu não sei, Adriano, eu acho que esse tipo de postura evidentemente acontece, eu não sei até que ponto isso seria, de fato, um resquício da ditadura, mas no caso, particularmente da milícia, de fato é uma ditadura. E eu então estava ali dizendo que o ovo da serpente, dessas milícias, dessas máfias, que são compostas sobretudo por policiais corruptos, o ovo da serpente está em todo canto, ainda que no Rio o problema tem alcançado essa dimensão, essa magnitude, essa profundidade. Veja, você falava da consciência que hoje é maior, é muito maior. Mesmo assim, nós cariocas continuamos convivendo com a presença das milícias aqui nos bairros mais próximos, com tudo que isso significa de destruição do Estado Democrático de Direito, de ditadura, tirania, despotismo, se impondo sobre comunidades e territórios. Isso está acontecendo aqui à nossa volta. Esses agentes como você disse bem, dessa ditadura atual,
Esses agentes são servidores públicos, são funcionários do Estado, estão por aí. Então, se houvesse de fato consciência de que isso acontece, quão grande, quão grave esse problema é, nós talvez já tivéssemos nos libertado do problema. O senhor, para dar uma ilustrada no que o senhor está falando, e é um assunto muito profundo, mas a gente pode esmiuçá-lo um pouquinho. Eu tenho aqui o Globo de hoje, ó, quarta-feira, dia 10 de novembro de 2010. Ó, Polícia Federal prende 32 por fraudes contra a Previdência. Segundo as investigações, o prejuízo aos cofres públicos ao longo de 3 anos pode passar de 200 milhões. Dá uma olhadinha aqui, isso é jornal de hoje. Eu li essa matéria. O que o senhor acha disso? É uma loucura, né? Porque o bandido que tem cara de mal, ele é mal porque tem cara de mal. Mal como um pica-pau. Mas tem esse camarada também, esse camarada que frauda a Previdência, que está fraudando ele próprio, as futuras gerações dele. Que loucura, hein? Pois é, nós passamos de um problema gravíssimo, né, as milícias, para um outro que é muito grave e que tem conexões com as milícias, porque nós estamos falando sempre de corrupção. As milícias se constituem, se formam para roubar recursos que provenham da dinâmica do trabalho popular, né? impondo uma espécie de exação fiscal ilegal, de impostos sobre toda a operação econômica e comercial, toda a prestação de serviços em certas comunidades. É uma modalidade de corrupção associada à violência das armas, da força, etc. Nesse caso da Previdência, temos de novo corrupção e de novo funcionários públicos, não agora policiais, de outra área, né? Portanto, nós estamos diante de problemas que se comunicam entre si, por assim dizer. Eu particularmente, Adriano, não sei muito bem o que é isso, não convivo com isso, até porque fui criado num regime meio austero. Outro dia eu fui fazer uma campanha política e estava fazendo uma campanha política pelo Brasil. Na verdade não era uma campanha política, era uma campanha do Luz para Todos, né? E a gente ia pegando os depoimentos, colhendo os depoimentos daquelas famílias que nunca tiveram luz elétrica e passaram a ter, e qual o benefício que se gerou. Precisávamos de depoimentos de pessoas, de famílias, de gerações. Eu fui colher esses depoimentos viajando de Bandeirante pelo Brasil. E num belo momento estávamos eu e um cameraman, um cinegrafista, um jovem cinegrafista, e 3 senhores. Um belo dia, uma bela noite, eu toco na porta do meu quarto e um senhor fala: é você que é o cara do dinheiro. Ou seja, o dinheiro era depositado na minha conta, eu ia pagando as contas, ia fazendo o trabalho, ia mandando os vídeos e o conteúdo desse material pelo correio. Vamos superfaturar. Eu falei: não vamos superfaturar nada. Eu não estou acostumado com isso, eu não sei nem fazer isso. Não, mas isso é normal em televisão. Não, para mim não é normal em televisão. Pode ser na sua televisão, na preto e branco. Na minha não. Não vamos fazer nada disso. E isso foi na Bahia. E eu sempre fui muito ousado, né? Eu sempre fui assim, beijinho, beijinho, pau, pau, pedra, pedra. O cara engrossou, porque eu joguei bola. E aí ficou aquele clima ruim, e aí o cara começou a me chamar de garoto enxaqueca e papapá. E eu, mesmo assim, eu não fui nem fofoqueiro, nem liguei pro cara do estúdio, que é um grande estúdio do Rio de Janeiro, não falei nada, fingi que não. Falei: ó, aquele assunto, eu acho que eu tive um pesadelo, nós não tivemos aquele papo. Até porque eu precisava da missão cumprida, né? Não era tropa de elite, mas eu precisava cumprir a missão, até para ganhar o meu cachê. E ali, ô Luiz, aquilo me assustou. Porque eu estava fazendo uma coisa de forma honesta e chega um senhor de quase 60 anos me propondo coisas. Aí por isso que às vezes a gente fala assim, resquício de uma ditadura. Que tipo de resquício? Esse tipo de situação onde o cara acha que é normal. Mas, Adriano, infelizmente a corrupção não nasceu na ditadura, nem tem nenhuma conexão umbilical com a ditadura. Infelizmente, não se encerra com a ditadura. Bom, olha só, a gente está aqui terminando esse bloco e a gente vai continuar esse papo maravilhoso. Segura aí, que a gente vai para o próximo bloco.